Olá pessoal, como estão vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Vamos continuar com nossos estudos, práticas para despertar a consciência. Nesse terceiro vídeo, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que são os pensamentos negativos. Na nossa playlist do Eckhart, nós temos um vídeo muito especial, que é de uma explicação de Eckhart durante um workshop em 2020, e trata exatamente de pensamentos positivos e pensamentos negativos. De lá para cá, ao exercer e executar as práticas de presença do Eckhart, e outras práticas que temos aí entregue para vocês no próprio canal, trabalhamos esses aspectos para conhecer um pouco mais, desvendar essa questão do pensamento negativo. Para iniciar, vou dar um relato pessoal que impulsionou o meu trabalho individual, porque durante muitos anos não me dei conta da amplitude do funcionamento e da existência disso chamado de pensamentos negativos em mim próprio. Estava embolado, encurralado, trabalhando dentro de mim mesmo, numa estrutura completamente mecanizada, e esses conhecimentos que eu possuía não conseguiam ultrapassar e me ver, e me fazer ver de forma um pouco mais clara uma das coisas que eu precisava enxergar ou perceber. É como se eu estivesse dentro de uma sala com vidros fumês escuros e só percebesse aquilo que estava ali próximo. Mas o restante eu não percebia. Usava óculos escuros, então é óbvio que a luz não chegava. E aí, quando recebi esses ensinamentos de Eckhart, e eu insisto que vocês assistam a esse vídeo, vou deixar aí na descrição. Ele se chama Pensamentos Positivos e Negativos. Eckhart nos aponta algumas coisas muito interessantes. E então, com o dedo apontado, eu segui a direção. E espero que vocês façam o mesmo, para aprender um pouco mais desse conteúdo psicológico que carregamos dentro e que se manifesta de forma mecânica, involuntária, inconsciente, 95, 97% do nosso dia. Conhecer esse conteúdo é fundamental para que avancemos no despertar da consciência. Se você já teve um pensamento negativo, e creio que sim, né? Você pôde perceber, se estava em plena atenção, que junto desse pensamento negativo, de imediato, ocorrem emoções negativas, características daquele tipo de pensamento. É um círculo vicioso dentro de nós. Toda vez que a mente chama um pensamento negativo, imediatamente acompanha uma sensação característica no centro emocional, no peito, que impulsiona esse pensamento a se reproduzir em nós. É como se fosse uma confirmação desse pensamento. É como se a emoção dissesse assim: sim, é verdade, isso vai acontecer,
isso é muito ruim. E aí o pensamento é muito ruim. E aí vai acontecer isso, isso, isso e isso. E não sei o quê, papapá, papapá. Então, primeiro de tudo é compreender que não existe um pensamento negativo se não existir uma emoção característica negativa. Essa emoção negativa, ela é traduzida através da memória que temos dos acontecimentos da nossa vida. Ou seja, ela é a viva representação de algo que experimentamos e que guardamos na memória em forma de emoção. Vai ficar mais claro no decorrer do vídeo como isso acontece dentro de nós. Então vai nos capacitar a descobrir muitos pensamentos negativos que sequer sabíamos que era pensamento negativo. Tratamos eles como pensamentos comuns, porque já estamos tão acostumados a tê-los que confundimos os pensamentos negativos conosco mesmo e com a nossa própria vida. E quando fazemos isso, condicionamos a nossa vida a esses pensamentos negativos. Durante esse vídeo, nós vamos explicar algumas coisas, não tudo, evidentemente, da química que acontece no nosso corpo quando alimentamos esses pensamentos negativos. Alguém poderia dizer, sim, mas pensamentos positivos também são pensamentos, vêm da mente. Existe uma clara diferença entre pensamentos negativos e pensamentos positivos. Podem fazer a experiência em vocês. Se vocês criarem um pensamento positivo a respeito, nossa, a vida é maravilhosa. Esse pensamento por si só basta. E aí vocês vão começar a experimentar a vida de acordo com aquele pensamento. Ver as coisas que antes não víamos. Conseguir descobrir as maravilhas da vida. E o corpo responde a isso. O corpo manifesta um grau de felicidade, de bem-estar, ao presenciar, ao experimentar essas maravilhas da vida. Quando, por exemplo, estamos caminhando num lugar natural, com plantas, com flores, quem sabe uma paisagem maravilhosa. Um exemplo. O corpo se nutre dessas percepções e responde a elas, dando maior vigor, maior bem-estar, etc. Todavia, esse pensamento positivo, ele não se reproduz em escala, vamos dizer assim, geométrica. A ele basta a ele. E ponto final. Ao contrário do pensamento negativo, que, por exemplo, diante da mesma paisagem, diante da mesma floresta ou da mesma caminhada, dessas flores maravilhosas do caminho, das plantas, do mar, da montanha, seja do que for, de paisagens belas, o pensamento negativo se instala e imediatamente quebra o vínculo com a realidade. Aí eu lembro que eu tenho um compromisso amanhã, que eu tenho que convencer o gerente do banco a me dar um empréstimo, porque senão as minhas contas vão estourar amanhã. Amanhã é o último prazo. Esse pensamento começa a percutir na minha mente. E dele nascem outros pensamentos, e outros pensamentos, e outros pensamentos, e outros, que me conduzem a um estado de estresse gigantesco diante da natureza. Diante da maravilha da natureza, de um passeio, ou de qualquer circunstância que deveria ser agradável ou feliz. Eckhart, nesse vídeo, ele comenta uma coisa muito interessante, ele faz uma comparação que esses pensamentos negativos em nós agem como insetos. De repente tem um inseto, o primeiro pensamento negativo. Em questões de segundos ou minutos, ele se prolifera na nossa imaginação, na nossa mente, e já são 50. E daqui a um pouco, são 500. E passamos horas mergulhados naquela atmosfera mental daquele primeiro pensamento negativo que se reproduziu em nós. Ele faz até uma brincadeira, né? Que ao nos distrairmos do que estamos fazendo, por exemplo, alguém assistindo esse vídeo,
quando estou agora falando com vocês, essa pessoa podia sentir aí no seu corpo uma fome, o estômago roncar, etc. E ela imediatamente começa a pensar: nossa, meu estômago está roncando, estou com fome. Onde eu vou comer? O que eu vou comer? E aí começa. Mas como os pensamentos negativos, eles estão infiltrados dentro da nossa mente, de imediato eles tomam um rumo negativo. E aí começam a procurar algo para comer mentalmente. E no final das contas, nós estamos pensando em coisas ruins. Que gostaríamos de comer naquele restaurante e não temos dinheiro. E aí lembramos de por que não temos dinheiro, porque gastamos em coisas erradas, por exemplo, ou coisas que não deveríamos ter gasto. E aí vem a culpa, e aí vem o julgamento, e etc, etc, etc. É incrível como a qualquer oportunidade, diante de qualquer pensamento que eventualmente poderia ser agradável, pula dentro de nós, em busca de sobrevivência, entre aspas, esses pensamentos negativos. E é de uma quantidade absurda e uma variedade imensa. Eu não me dava conta de como eu pensava negativamente. O pensamento negativo começa quando a gente acorda de manhã. Quando a gente acorda e está acostumado a ser daquela forma, né, a agir daquela forma, a pensar daquela forma, a sentir da mesma forma durante anos, isso foi criado na nossa personalidade por hábitos mecânicos, por memórias e impressões mal transformadas. Não caíram na compreensão, caíram no ego. Então isso está rodando dentro de nós. Nós já acordamos de manhã muitas vezes e os pensamentos negativos começam. Muitas vezes somos incapazes de, por exemplo, dar graças ao universo, ou a Deus, ou seja lá quem for, à vida, por acordarmos e termos mais um dia de experiências nesse mundo, uma oportunidade de nos libertarmos por completo dessa cadeia de ilusões. Isso é uma dádiva. Estar acordado fisicamente nesse mundo representa uma oportunidade magnífica. E somos incapazes de sentir gratidão, porque nos lembramos das nossas contas, das coisas que encaramos como ruins. E esses pensamentos proliferam dentro de nós desde o momento que nós acordamos, à medida que eles vão entrando, porque literalmente são quase downloads, né? Downloads que fazemos das mesmas coisas que pensamos no dia anterior, e do anterior, e do anterior, e do anterior. Começa a vir tudo de novo, é uma nuvem de gafanhotos que se aproxima e entra na nossa mente e começam a produzir pensamentos negativos. E a partir daí começa a vir uma dose de irritação, porque o corpo reage a esses pensamentos. Ele se torna exausto. E dessa irritação vem a fúria, vem a ira. Então, se entre levantar da cama, ir no banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes, fazer suas necessidades, ou quem sabe tomar banho, esses pensamentos continuam. E nós não estamos presentes no que estamos fazendo. Depois disso, quem sabe, tomamos um café da manhã daquele jeito, né? Porque o serviço nos espera, olhamos o celular, os e-mails, etc, etc. Ou seja, continua a existir a pessoa que criamos no dia anterior, no dia anterior, no dia anterior, que repete, 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 repete. E tudo isso gera em nós uma condição orgânica, fisiológica, psicológica e espiritual. Quando submetemos o nosso corpo a essa série encadeada de pensamentos negativos, que como muitas vezes eu falo aqui, às vezes as pessoas podem não entender, né? Mas em suma tudo se reduz a rotas, a caminhos que essa informação faz no nosso cérebro, e esse caminho já está traçado. Esse é o caminho viciado, o caminho do hábito. E muitas vezes não percebemos que fazemos o mesmo caminho. Aí depois, na vida, as coisas acontecem da mesma forma, infelizmente, de forma desagradável, e nós não conseguimos fazer o nexo entre os pensamentos, sentimentos que temos e o que a vida nos oferece. Porque o que a vida nos oferece é o que nós mandamos para ela. Todo pensamento, principalmente unido a um sentimento com potência,
E falamos agora dos pensamentos e dos sentimentos negativos, eles são fortes dentro de nós. Eles consomem grande energia desse corpo físico para poder existir, para poder se reproduzir e para poder se manter. E quando acontece isso, nós enviamos uma mensagem, uma assinatura em nosso campo eletromagnético, como diz Joe Dispenza, e o universo nos traz o semelhante. Um exemplo claro, por exemplo, se sofremos por alguma carência, uma carência de amor, fomos abandonados pela esposa, pela namorada, ou pelo marido, ou pelo namorado, não importa, e sofremos um trauma emocional, e aquilo percute constantemente, de tal maneira que toda vez que vamos nos aproximar de alguém, vêm os pensamentos negativos, resultados da última relação que tivemos, a tendência é projetarmos naquela pessoa as nossas incertezas, as nossas dúvidas, nossas desconfianças, associando a emoção característica de falta de confiança, de falta de autoconfiança. Então, quando fazemos isso, pensamentos e sentimentos se unem e projetam sobre alguém na nossa mente uma perspectiva negativa, nós estamos enviando àquela pessoa uma mensagem negativa. E fatalmente, ela irá retribuir. Haverá um conflito, com certeza, até porque às vezes as pessoas precisam conhecer umas às outras. E o que a outra pessoa está conhecendo de nós? Essa assinatura de nosso campo energético, que ela sente. Que ela pode não conhecer intelectualmente, mas ela sente. E aparece um conflito, um ruído, até mesmo no início de qualquer relacionamento. Porque ela não está querendo mandar coisas negativas, ao contrário. Mas diante do bloqueio que nós enviamos a ela, ela se coloca em guarda. E mais uma oportunidade de alcançar uma situação que seja mais agradável, que seja de bem-estar coletivo entre nós e aquela pessoa, se perde. E mais uma vez o pensamento negativo reforça-se dentro de nós. Esse aí era mais um, igual aquele outro. E continuamos a vida adormecidos, em busca de algo que não vai encontrar. Porque os sabotadores estão dentro de nós. Nós somos nossos próprios sabotadores, mas não sabemos disso. Por isso é muito importante, uma prática que é a primordial, que é agregada a outras práticas, de prestar atenção nos seus próprios pensamentos. E aos poucos, vamos nos tornando independentes deles. Vamos vendo esses pensamentos surgirem em nossa mente, mas não vamos nos entregar a eles. E quando alguém vê uma série de pensamentos negativos e emoções ruins que tem dentro de si, ele começa a ter vontade de lutar contra aquilo. De arrancar de dentro do peito aquela emoção e ser do jeito que ele é. Mostrar seu ser original, descobrir algo novo, sentir algo novo. É aí que a pessoa procura um meio de eliminação desses pensamentos negativos. E ele agarra esse meio como alguém agarra um prato de comida. Pode ter garfo, faca, ou pode ser com as mãos, porque ele está com fome. E aí ele vai testando essas práticas que nos permitem eliminar memórias. E aí alcançamos o segundo passo, como eu digo, a segunda perna, a outra perna para caminhar nesse processo. Já indiquei no segundo vídeo a prática de Ho'oponopono contínuo, não vou me detalhar nela, porque é uma forma bastante eficaz de eliminar memórias quando elas se manifestam de forma imediata, mantendo o nosso silêncio interior. Hoje nós vamos abordar para conhecer, para descobrir tipos de pensamento negativos que conduzem a uma espécie de emoção característica e, por conseguinte, lançam ao universo uma assinatura característica que vão atrair circunstâncias negativas, desagradáveis. Porque é isso que fazemos quando colocamos a nossa mente, o nosso centro emocional juntos e lançamos com a energia do nosso corpo, alimentando essa série de conteúdos. Nós vamos perceber que uma parte de nós
está tremendamente viciada nas sensações negativas. Viciadas como alguém é viciado, por exemplo, ou tem dependência alcoólica, ou dependência de alguma substância química que consome diariamente ou esporadicamente, não importa. Existe uma parte de nós que é viciada em pensamentos negativos. Não propriamente pelo pensamento, mas no que o pensamento e a emoção produz dentro do corpo. E a isso, Joe Dispenza expande a compreensão sobre o que significa o estresse. O estresse é uma busca pela sobrevivência, que deveria ser normal a partir de um instante X em que o perigo fosse real. Por exemplo, estamos caminhando na nossa caminhada, aí lembram do início do vídeo, e de repente surge um animal que não conhecemos e que nos ameaça. Nesse momento, todo o corpo entra em alerta. O sangue sai do centro para a periferia do corpo. Por quê? É preciso ter pernas ágeis, braços ágeis para se defender. Partes do sistema nervoso central são literalmente desligadas e outras são acionadas para o reflexo imediato. Um reflexo automático, que é ficar parado e se esconder, ou então lutar ou correr. Isso é instantâneo, a decisão é instantânea e a decisão é feita pelo corpo. Isso é um evento normal de estresse. Outra coisa, estamos atravessando a rua distraídos e de repente vem um carro em cima. Nós sequer pensamos no assunto, a nossa percepção imediata faz nós nos deslocarmos para trás para deixar o carro passar. E aquela descarga de adrenalina produzida nas suprarrenais, de cortisol, é violentíssima, de tal maneira que o coração dispara e depois que passa o episódio nós ficamos sem forças, porque a quantidade de energia gasta naquele momento é a quantidade de energia gasta normalmente em horas pelo corpo. E aí o organismo começa a se recompor. Quem sabe nós bebemos um pouquinho d'água, respiramos profundamente. Puxa, que susto! Isso vem conosco. É uma estratégia de defesa do corpo, do nosso organismo, contra os perigos reais do meio ambiente. Nós nos acostumamos a estar permanentemente em estresse, longos períodos. E os pensamentos negativos são um gatilho para o processo de estresse. Através de um pensamento negativo, nós acionamos as suprarrenais. E imediatamente entramos em estado ou modo, como diz o Dr. Joe Dispenza, de sobrevivência. E esse modo de sobrevivência tem sido a nossa vida inteira. Ora, quando um comportamento desse tipo é prolongado, horas, dias, meses, anos, toda aquela parte do organismo que fica sem a energia, sem o alimento, sem as forças do corpo, vão se deteriorando. E não é raro aparecer, no final do processo, uma doença, como um câncer, ou como uma doença autoimune, porque aquele órgão, aquele tecido, aquela célula que está causando, ou que nela apareceu o problema de saúde, é um dos pontos que ficaram sem atenção do corpo. Porque naquele momento o corpo estava dando atenção para um perigo, entre aspas, que ele via como real, que a mente fazia como real. Então vamos de episódios a episódios. E cada vez mais, por nos esquecermos até mesmo de como é estar em tranquilidade, de como é estar em presença ou em bem-estar, vamos de estresse em estresse. A tal ponto que os nossos músculos e nervos, tendões, em determinadas áreas, ficam rígidos. Algum outro órgão entra em falência, porque ele não tem a energia necessária para se recompor. Vejam, quando alguém entra em estresse, para completamente a reprodução celular, principalmente daquelas zonas onde se remove a energia para se ter a resposta ao meio ambiente, uma resposta adequada ao estresse. Isso é muito lógico e muito simples se acontecesse eventualmente diante de um perigo real da natureza, ou seja lá o que for.
Mas, na verdade, o nosso comportamento psicológico, os nossos pensamentos ativam cotidianamente essas glândulas através da emoção e dos pensamentos unidos. Então, descargas altíssimas de adrenalina são dadas diariamente, até que, muitas vezes, essas glândulas se extenuam, se gastam. E aí começam a aparecer problemas de saúde. Hoje em dia, tivemos uma oportunidade magnífica de assistir alguns dias de um workshop. Recentemente eu publiquei no canal, divulguei, o Real Summit 2022, onde vários médicos e especialistas que trabalham nessa área demonstram que hoje em dia praticamente 90% das doenças que nós temos é causado de forma direta ou indireta pelo estresse. Direta quando existem traumas realmente, eventos que condicionaram o funcionamento da energia a partir daquele momento. Ou simplesmente foram renovados diariamente pelo comportamento obsessivo, né, pelo comportamento automático, a irritação, né, aquela coisa de sempre estar no futuro ou no passado, né? O estresse tem muito a ver com o aspecto da mente ficar preso de como eram as coisas e como não são mais. Ou então de como poderiam ser e não são. Ambos causam frustração. E esses pensamentos fermentam dentro de nós o dia inteiro. Eu poderia estar num outro emprego, esse emprego aqui é ruim. Ah, mas eu não consigo outro. É porque eu sou incapaz, né? Porque se eu saísse daqui, eu talvez não conseguisse outro. Mas aqui é muito ruim, eu tenho meu problema. Ou seja, os crocodilos, os leões, os monstros marinhos não existem fisicamente para nós, mas foram transformados nas adversidades que encontramos na vida. Então, de adversidade em adversidade, o nosso comportamento foi se mecanizando e vivemos em constante estresse. Nossas células do corpo recebem essa informação e transmitem essa informação para o restante das células. No livro Como se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, e eu aconselho a todos comprarem um livro, ou então ouvirem um audiobook, porque ali existem pesquisas fantásticas e o esclarecimento total de como acontece dentro do corpo todo o processo condicionante automático, como um pensamento se transforma em estimulação de neurotransmissores, esses neurotransmissores em neuropeptídeos, e os neuropeptídeos estimulando as glândulas a produzirem hormônios característicos. Quando eu tenho um pensamento, essa pessoa não presta, ela está me agredindo, de imediato eu coloquei em funcionamento as glândulas adrenais. E elas vão produzir cortisol e adrenalina num volume tão grande que eu vou começar a ver inimigos por toda parte. Tudo passa a ser um perigo. Imaginem fazendo isso 30, 40, 50, 60 anos de existência, tendo esse tipo de comportamento e estimulando as glândulas dessa forma. Então eu recomendo a vocês estudarem o livro muito detalhadamente, porque isso ajudará muito a vocês a compreender essa base que antes não se tinha. Há 10 anos atrás se discutia se um pensamento influenciava ou não uma célula. Hoje se sabe que um pensamento influencia a célula, porque esse pensamento tem um feedback. Ele é tanto criado por essa conjunção biológica, fisiológica e energética, como também influencia ela. Cada pensamento que temos influencia o órgão correspondente, que é o nosso cérebro, depois influencia os neuropeptídeos, que são estimulados pelas frequências que os neurônios estão vibrando na nossa cabeça, pelas substâncias químicas que estão sendo produzidas por aquele pensamento. E ainda mais quando ele se torna automático. E, em última análise, estamos influenciando todas as células do nosso corpo. E, por conseguinte, elas produzirão produtos químicos correspondentes a essa influência que nós exercemos sobre ela. E aí existe o feedback novamente para que novos pensamentos negativos, novos entre aspas, nova oportunidade, os mesmos e velhos pensamentos negativos, continuem a existir e se reproduzir dentro de nós. E isso torna a nossa vida extremamente mecânica, porque, como foi explicado, quando um pensamento e um sentimento trabalham juntos e é impulsionado pela energia da vontade,
para que eles existam, precisa existir essa energia da vontade, que é a nossa vontade. Quando nos entregamos a eles, eles chamam do chamado mundo exterior o seu correspondente. Existe até uma frase antiga muito interessante, né? Um ditado antigo que diz: quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. Porque é exatamente isso. Focamos nos problemas e ficamos presos nele. A proposta é focar na solução. Mas como fazer isso? Temos que começar do início. Então, eu vou passar para vocês nesse momento aqui, vou ler uma coleta de informações que fiz para vocês sobre diferentes tipos de pensamentos negativos. E talvez, eu digo talvez, vocês reconheçam alguns deles que existem aí na sua cabeça e existem na minha. E começamos então a focar quando ele aparece e prestar atenção na emoção característica que ele transmite. Para só então, depois de ver a gravidade da situação, começarmos a trabalhar sobre esses pensamentos negativos de forma automática, para matarmos na raiz, furarmos o balão, né, como se diz, para que ele não se reproduza. Mas como vamos transcender algo que não conhecemos, então é preciso conhecer essa velha personalidade, como ela pensa todos os dias e como ela sente a vida todos os dias. Quem verdadeiramente eu estou sendo agora, nesse momento? Para fazer isso é preciso prestar atenção nos próprios pensamentos. A isso se chama autoobservação. Autoobservação. E é isso que temos que desenvolver. Esse é o início de tudo. Claro que se estamos povoados de pensamentos negativos e emoções negativas, estamos como que pressionados emocionalmente e mentalmente a continuar aquele fluxo. Mas vamos aprendendo, e até com as práticas que ensinamos aqui, que é possível abrir um espaço para que a consciência observe diretamente o que está acontecendo dentro de nós e encontre os meios de transcender usando as técnicas, as ferramentas. Então eu vou ler aqui uma pequena parte do livro intitulado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, onde ele elenca, onde ele cita alguns aspectos, alguns pensamentos negativos que se manifestam em nós. Vamos lá. Exemplos de pensamentos autolimitantes. Logicamente, abrindo um parêntese, todos esses pensamentos fazem parte do conjunto de crenças limitantes que temos a respeito de nós, a respeito dos outros e a respeito do universo que nos rodeia. É baseado nesses pensamentos que podemos chegar à crença limitante e destruí-la, transformá-la em algo mais útil. Então, ouçam aí. Olhem os pensamentos que surgem. Podem não ser exatamente esse, porque normalmente conversamos conosco mesmo, né? Ou em terceira pessoa. Mas não importa. O objetivo aqui é a indicação, né, que Joe Dispenza faz para o tipo de pensamento que está vibrando dentro de nós. Jamais conseguirei um novo emprego. Ninguém jamais me ouve. Ele sempre me deixa com raiva. Todo mundo me usa. Quero dar isso por encerrado. Hoje é um dia ruim para mim. Então, por que me dar ao trabalho de tentar mudá-lo? Minha vida é desse jeito, por culpa dele. Realmente, eu não sou tão inteligente. Sinceramente, não consigo mudar. Talvez fosse melhor começar em outro momento. Não estou afim. Minha vida é inútil. Detesto minha situação com essa pessoa.
Nunca farei diferença. Eu não consigo. Fulano de tal não gosta de mim. Tenho de trabalhar mais duro que a maioria das pessoas para conseguir o que quero. Ah, essa é a minha genética. Sou igual à minha mãe, sou igual ao meu pai, ao meu avô. Agora vejam alguns exemplos de estados mentais associados à emoção característica que temos durante boa parte do nosso dia e que aparecem na medida em que eles são estimulados pelo exterior. Porque eles são estimulados pelo exterior, pela nossa própria vida, para que nós vejamos a existência deles. E não para que nós combatemos o mundo exterior. Não. Exemplos de estados mentais limitantes. Competitivo, oprimido, queixoso, excessivamente intelectual, acusador, confuso, distraído, autocomiserativo, sentir pena de si mesmo, desesperado, carente, presunçoso, acanhado, tímido, introvertido, necessitado de reconhecimento, preguiçoso, desonesto, embora dissimulado, controlador, enganador, arrogante, pouco confiante, super confiante, dramático, apressado, egocêntrico, sensível ou insensível. Veja, poderíamos dar aqui milhares de exemplos do nosso dia a dia com algum desses estados mentais limitantes. Vejam, por exemplo, alguns que são mais difíceis de perceber, né? Porque estão em camadas dentro da nossa mente, a gente percebe só a primeira camada. Mas se nós não nos identificamos com aquilo que é pronunciado pela voz, que fica falando na nossa cabeça, nós vamos descobrindo os pensamentos que estão embaixo desse primeiro pensamento que aparece com uma forma disfarçada. Não? Por exemplo, desonesto. Nós temos uns critérios muito estranhos de desonestidade. Não? E normalmente nós temos a tendência a ser extremos com os demais e acusá-los por qualquer motivo de desonestidade. Mas isso nem sempre acontece conosco mesmo. Muitas vezes, atrás de uma aparência de honestidade, se esconde um objetivo desonesto. É quando se fala, muitas vezes convém ser honesto. Há uma conveniência em ser honesto, mas quando ninguém está olhando, apenas nós mesmos, acabamos por agir desonestamente. Aqui não há críticas. Temos que ver isso em ação dentro de nós para perceber o dano causado, a ilusão que isso materializa na nossa vida. Esse é o objetivo. Não é autoculpa, não é autojulgamento, mas é a percepção direta de como isso ocorre na nossa mente, nessa nossa antiga personalidade que formamos a partir da domesticação. A arrogância é outra. Muitas vezes temos até boas intenções de explicar a alguém algo que ela não entende. Mas como na nossa personalidade está minado de arrogância, então quando explicamos àquela pessoa, causamos até mais nervosismo nela. Porque é como se disséssemos assim, eu não entendo como você não percebe, você é burro mesmo. A arrogância é isso. Ela coloca por baixo aquilo que está o pensamento mais profundo, mas ela diz claramente, e a outra pessoa percebe. Porque a arrogância é uma violência. É quando nos sentimos melhores, mais inteligentes, superiores aos demais. E se nós realmente fôssemos melhores, superiores, nós não usaríamos da arrogância, senão que da humildade. E encontraríamos uma forma muito simples de entregar a mensagem ou de ensinar alguém. Se a pessoa não aprende, aceitamos. Porque talvez não seja a hora dela aprender ou ela não veja desse ponto de vista. Mas em nós, a irritação, muitas vezes,
por não conseguir transmitir a mensagem, ou seja, fazer com que a mensagem chegue a outra pessoa, a personalidade puxa a arrogância. E aí é um caminho sem volta, porque existe o conflito. Controlador nem se fala, com situações mentais controladoras, em que queremos que as coisas sejam feitas, não só por nós, mas os outros, da forma que nós queremos. Mas, no fundo, esse objetivo é para que possamos controlar com segurança o nosso universo, para que nada de errado saia. Só que quanto mais controlamos, mais errado sai. Porque quem controla esse sentimento, esse pensamento de controle, não é a consciência. É um hábito que forjamos e que aceitamos como normal. E é por isso que a vida cada vez mais se descontrola. Nos desafia para nos mostrar o grau de medo e insegurança que temos. E, ao contrário, quando nós não encaramos a vida como uma forma de insegurança ou medo, nós aprendemos a navegar em mares agitados e em mares calmos. Adquirimos uma homeostase, como se diz. O próprio corpo adquire essa homeostase. Então, diante de uma situação difícil, diante de uma situação psicologicamente adversa, a consciência entra em harmonia, em aceitação. E do fundo da consciência vem a solução. Se buscamos o silêncio, e não a reação imediata, impulsiva, automática, que determina o nosso comportamento desde quando nós conhecemos por gente. É muito comum a gente delegar o nosso próprio poder ao exterior. Então diz, isso aí é a minha genética. Eu sou assim, eu sou irritado mesmo. Não. A gente não é irritado. A gente ficou irritado. Vou desligar meu telefone aqui, porque senão vocês sabem, né? A gente vai ter que parar muitas e muitas vezes. Eu me esqueci de colocar no modo avião. Então agora vai para o modo avião. Eu vou mostrar a vocês, vou colocar no vídeo, uma tabela. Talvez vocês já conheçam ela. Nós vamos utilizar essa tabela por uma forma de compreensão. Ela é uma tabela antiga, chamada de tabela de Hawkins. E ela mostra a escala vibratória de pensamentos e emoções, sobretudo, relacionadas aí ao nosso trabalho, ao que temos feito, o que precisamos fazer e assim por diante. É muito interessante essa tabela, gente. Quem não teve oportunidade de ver, verá. E quem já conhece poderá ter uma nova abordagem dessa visão. Essa primeira tabela que eu vou colocar aí, que é em forma de cone, são escala de emoções. E lembrem-se que nenhuma emoção se manifesta sem um pensamento correspondente. Pode ser que nós não percebamos qual é o pensamento correspondente, tá? Mas sempre existem pensamentos que são como gatilhos, que acionam a emoção correspondente e vice-versa, tá? Aí nós temos na tabela diversos sentimentos. E a escala do lado esquerdo é uma escala vibracional de frequências, né? Então temos aí a vergonha na parte mais baixa, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. E aí começamos a ter um fluxo intermediário entre as vibrações mais superiores e as vibrações bem inferiores, que consomem muita energia. Essa é a diferença, né? Então aí temos coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão. Esse é o ponto de vista da normalidade. E aí vimos a parte de cima. Amor, alegria, paz e iluminação. Esse primeiro desenho eu gostei, achei interessante essa forma de cone, porque mostra a limitude, a limitação das emoções correspondentes de acordo com a escala vibratória. Então vejam, por exemplo, quando alguém está com vergonha, praticamente ele está materializado na vergonha. Ele está preso, de uma certa forma, na matéria de forma espantosa. Ele está aprisionado com aquela matéria
que ele densificou através dos pensamentos e das emoções. E o grau de infelicidade correspondente, grau de solidão, igual ao culpa, à apatia, à tristeza. Então você veja que afunila. Esse afunilamento é exatamente a quantidade de energia gasta para manter aquele estado. Como a energia é gasta, o nosso grau de percepções e de consciência diminui consideravelmente e nós ficamos focados na matéria. Quando eu falo matéria, é matéria mesmo, física. Uma densidade absurda. E aí começamos a tentar modificar essa matéria a partir da matéria, o que se torna impossível. É uma tentativa quase de Don Quixote. Ao contrário das vibrações superiores ou das emoções superiores, que abrem o leque e absorvem uma quantidade enorme de energia dentro de nós, realimentam um sistema completo. Quando eu falo sistema, é psicológico, fisiológico e material. Porque, em suma, dentro de nós existem muitos produtos químicos que são excitáveis, a palavra é essa, de acordo com o comportamento que temos. E quais são os elementos, agora sim, químicos, que são produzidos pelo nosso corpo para responder aos estímulos externos, tanto celulares quanto corpóreos. E tudo isso começa a partir do ciclo pensamento e sentimento, que nós nos acostumamos a ter diariamente. A outra imagem é uma imagem um pouco mais ampla, mostra as frequências do lado direito e mostra o modo expandido e o modo contraído e, entre aspas, um modo neutro. Por que esse modo neutro, né? Vocês veem, por exemplo, que razão é uma coisa muito subjetiva, no sentido de que ser racional não quer dizer nada. Absolutamente nada. Eu posso ser racional utilizando um pensamento negativo e posso ser racional utilizando um pensamento negativo. Não há grande progresso nisso tudo, mas claro que é muito diferente a condição de alguém estar agindo racionalmente, usando a lógica, do que alguém que sente culpa ou vergonha. Porque a lógica da culpa e vergonha sempre é indicar um sentimento característico que nos leva para baixo e nos remove a possibilidade de ser livres, de sentir outras coisas, porque vemos o mundo através da vergonha e da culpa. E não é um óculos muito agradável para o corpo, sobretudo, e nem para a consciência. Ficar numa situação diminuta, espremida, vendo o mundo por um buraquinho minúsculo, não esse aqui, mas esse que encontra os dois dedos. Alguém tenta ver o mundo por um buraquinho desse e se sentirá como alguém que vive à base da vergonha e da culpa, ou que tem dentro de si alguns episódios guardados na memória e que praticamente limitaram a sua percepção de mundo ou sua vontade de crescimento como ser humano. E assim também o pesar, a dor, o sofrimento, a mágoa. Vejam, a partir que nós vamos de baixo para cima, nós vamos compreendendo essa série de estados emocionais. Como passar de vergonha para a iluminação? Aqui estamos falando de formas gerais, mas dentro do estado de vergonha, ou movidos pelo estado de vergonha, existe algo dentro de nós que é capaz de começar a enxergar que aquilo é uma segunda natureza, que aquilo não faz parte do ser e que é preciso encontrar ferramentas para transformar aquilo que estamos sentindo. Isso é uma espécie de iluminação. Se você nesse momento, por exemplo, ou se eu nesse momento, compreendo que determinado estado negativo é um empecilho à minha vida, eu tive uma iluminação. Você teve uma iluminação, porque a iluminação é gradativa. Essa iluminação nos mostra a visão de que precisamos remover aquele estado para alcançar limites maiores e, de uma certa forma, realizar aquilo que precisamos realizar, seja o que for na nossa vida. E se esse estado me limita e impede que eu realize, aí vem o processo de iluminação. Quando eu me dou conta que estou nesse estado, é um processo de iluminação. E assim por diante. A iluminação é gradativa.
Cada vez que eu me dou conta que vivo num processo limitante e começo a procurar por ferramentas para aumentar os meus limites e desenvolver minha consciência, isso é iluminação. E cada vez um estágio maior, um estágio maior. E nesse estágio de iluminação, a consciência que temos começa a se tornar mais ativa e começa a compreender que a mente tem que ficar passiva e obediente à sua própria vontade. Tentem vocês, por exemplo, pararem o pensamento por 5 minutos. Não conseguimos. Por quê? Porque vivemos nesses estados, embora não percebamos, vivemos nesses estados dominados pelos pensamentos de tal ou qual frequência. E eles não permitem que nós saiamos daquela região mental interna nossa, povoados de pensamentos característicos, todo dia. Então vejam, os pensamentos negativos, seja lá quais forem, eles são altamente limitantes, mas eles ao mesmo tempo podem ser transcendidos se em nós a consciência toma o seu lugar no centro, para percebê-los como eles são. Realmente, pensamentos negativos são condicionantes incríveis, estupendos. Outro textinho muito interessante que eu vou ler para vocês, e fica como um arsenal para esse vídeo, é o seguinte. Uma das coisas a refletir é que esses estados provocam pensamentos correspondentes. Da faixa azul para esses padrões básicos, tornando-nos psicologicamente determinados por padrões determinados. Uma característica é que normalmente não nos damos conta da dependência química que o corpo se encontra a esses padrões. Da mesma forma, do limite para cima, se espalham forças relacionadas ao azul que recuperam células, tecidos e órgãos. Vejam, aqueles estados de consciência mais superiores devolvem ao corpo a quantidade de energia que o corpo despendeu para manter aqueles pensamentos negativos e sentimentos negativos que consomem muita energia e que o resultado final são doenças físicas manifestadas. Por isso é tão importante o trabalho com pensamentos negativos, pois os pensamentos negativos chamam e alimentam na memória emocional sentimentos correspondentes, que estão lá dentro do subconsciente e que nós não temos acesso, mas que se manifestam através desses pensamentos negativos, sobem a nossa consciência e ficam lá, vibrando em nós. Pensamentos são mensagens que mandamos a nós mesmos, antes de tudo. E, consequentemente, ao universo. Claro que o melhor é não pensar, mas para chegar nesse nível, primeiro trabalhamos fortemente nos pensamentos, de qualquer espécie, sobretudo quanto a julgamentos sobre nós mesmos. Esses são um tipo de autoflagelação que o ego utiliza para minar nossa autoconfiança em superá-lo. Como se pode ter sucesso verdadeiro e total nas práticas espirituais se continuamos a nos depreciar, a nos autojulgar e nos autopunir? Por final, aqui foi dado uma série de exemplos de pensamentos negativos, e com os quais vocês podem observar durante o dia quais são os pensamentos característicos que cada um de vocês tem e trabalhar sobre eles. Mas primeiro, há que conhecê-los, que vê-los em ação. Dar-se conta que está tendo aquele pensamento de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso quem faz em nós é a consciência. A partir do momento em que colocamos atenção sobre os pensamentos. Quando alguém coloca atenção sobre os pensamentos, pode ser num pequeno espaço de tempo. O que se faz é despregar a consciência desses pensamentos e vê-los se manifestando. Esse é o primeiro passo do despertar. Aí já há um processo de iluminação. Mesmo que no momento seguinte nos identificamos e o pensamento abraça a consciência e nos embarcamos durante horas a fio. Mas de tentativa em tentativa, de trabalho em trabalho, a consciência vai se fortificando e criando um centro de gravidade permanente
no qual ao redor dela giram os pensamentos que acontecem. E aí ela verifica esses pensamentos e pode proceder à escolha. Se queremos ou não utilizar aqueles pensamentos dentro de nós. Atualmente não temos quase nenhuma escolha, porque eles surgem para nós e a consciência está pregada nele. Por isso a verificação é importantíssima. Aquela prática lá de presença é importantíssima. Pode ser através da nossa respiração, em um determinado momento do dia. Prestar atenção somente na respiração. Quando vamos fazendo essas coisas, é como se tivesse um sentinela aberto, alerta dentro de nós. E com o passar do tempo, os espaços de sono profundo da consciência vão diminuindo. E ela começa a visualizar ou perceber toda a classe de pensamentos negativos. Nós começamos a nos dar conta aonde estamos dentro de nós. O que significa onde estamos? Estamos naquele local psicológico dentro de nós, no qual esses pensamentos e essas emoções nos colocaram e criaram um mundo ao redor. O mundo do eu não consigo. O mundo triste. O mundo da violência. O mundo da desonestidade. O mundo da mentira. O mundo da desilusão. É este mundo que esses pensamentos e essas emoções criaram dentro de nós. E nós enxergamos no mundo exterior isso. Gosto sempre de dar esse exemplo, que me veio através de uma prática de meditação, que é o exemplo de um copo, metade vazio, metade cheio. No início, o nosso copo estava metade vazio, metade cheio. E aí nos viciamos em olhar para a metade vazia, no aspecto negativo da realidade. E aí o copo foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. Quanto mais vazio está o copo, mais nós enxergamos na realidade que nos cerca todos esses aspectos negativos e explicamos a realidade através deles, justificando a nossa incapacidade, a nossa pretensa incapacidade, o nosso autoconceito de incapacidade. Claro que chega um momento em que muitas pessoas se dão conta que estão fazendo isso, mesmo que não dessa forma, e começam a focar no pouquinho de água que restou do copo. E quando nós focamos nesse pouquinho de água que restou do copo, o copo começa a encher. Então nós começamos a perceber na realidade tudo aquilo que não víamos mais. E o copo transborda. De tal maneira que nos faz entender que aquela metade vazia era uma ilusão. Era aquilo que estava dentro de nós que encontrava um referencial fora e nos mantinha focados no problema ao invés da solução, no negativo ao invés do ensinamento, na adversidade ao invés da nossa própria reação a ela. A água, ela corresponde ao processo de iluminação, à consciência. Então nós começamos a perceber à nossa volta o quão maravilhoso é a vida. O quanto é significativo estar vivo e poder aprender isso tudo para dominarmos esses aspectos e compormos em nós a totalidade do ser. Expandirmos nossa consciência e responder ao chamado daquela parte mais superior nossa, espiritual, que nos mantém aqui como mensageiros um dos outros, para que possamos trocar informações e chegarmos à meta, que é a plena felicidade, a plena transcendência, vivendo em qualquer dos mundos que nos tocar viver. É isso que se chama fazer consciência. E não há nenhum obstáculo no mundo externo, real, que nos impeça de fazer isso. O único obstáculo está dentro de nós. E a única forma de conhecê-lo é vigiar seus próprios pensamentos, suas próprias emoções,
não falando na mente sobre eles, mas observando-os quando eles entram em funcionamento. Quando verificamos o dano que eles causam em nós, tudo aquilo que de ruim eles proporcionam interna e externamente, aí estamos maduros para trabalhar na morte do ego e começarmos passo a passo a transformar todas essas memórias em consciência. Isso se faz com a morte do ego. Por isso, o segundo vídeo é sobre o Ho Oponopono, porque o trabalho com o Ho Oponopono é exatamente quando alguém verificou a existência concreta da sua forma pessoal de pensamentos e emoções negativas associados a memórias do passado. Então ele aplica na prática, de forma contínua, com o objetivo de aquela pessoa antiga morrer, se desintegrar, eliminar-se, transformar e surgir algo novo dentro dele. Plena consciência. Isso não é algo instantâneo, mas é algo mágico. Porque envolve o ser. Envolve a consciência. Que não cabe dentro da nossa mente. Mas que com o passar do tempo vamos percebendo os efeitos e o funcionamento da consciência. Como diz Eckhart, primeiro temos pensamentos negativos e dizemos: eu sou um lixo, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada, não consigo ganhar dinheiro, não consigo ter um relacionamento feliz. Só pensamentos negativos. Depois compreendemos e começamos a lutar pelos pensamentos positivos. Com uma certa dose de fé. Não vai dar certo. E aí colocamos a emoção correspondente. E nisso nossas ferramentas começam a entrar em atividade. As ferramentas que aprendemos e começamos a trabalhar. É nessa fase que colocamos bilhetinhos nas paredes. De quem é esse pensamento? O que existe nessa situação que eu não observei? Quem eu sou? Bilhetinhos. Aleatórios. Por onde vamos? Na nossa casa, no nosso carro. Entrar em presença. E depois de um longo tempo, ou curto, depende do quanto empenhado nós estamos nesse trabalho de despertar. Por último, dizemos: eu sou. Completando aquela frase, né? Em resumo, eu me odeio, depois eu me amo e por último, eu sou. Espero que isso que conversamos seja de fato uma ajuda a todos aqueles que, como eu, buscam o despertar e o desenvolvimento da consciência para sermos livres, verdadeiramente livres, e não apenas em pensamentos. Um beijo no coração de vocês.